Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Amigos da Vida. Eu sou Rodrigo Salles e é uma alegria estar com vocês aqui. No dia de hoje e nesse vídeo, nós iremos falar sobre um tema um tanto que inquietante e angustiante e ao mesmo tempo é uma pergunta para a reflexão. E é a reflexão direcionada a um público muito específico, a você, jovem. É a você que eu gostaria de perguntar: você está bem? Pessoal, no nosso canal, de um modo geral, a gente tem conceituado o que viria a ser o suicídio e seus múltiplos fatores e aspectos. Na atualidade, a gente tem percebido um crescimento assim quase que absurdo desses números, o que nos tem obrigado a trazer para as nossas rodas de diálogo a reflexão sobre essa temática. Então nós estamos aqui trazendo essas reflexões, sobretudo para falarmos sobre a qualidade de vida que nós às vezes buscamos ter e também sobre a saúde mental, sobre a qualidade da nossa mente frente às ocorrências que nós estamos enfrentando. É claro que de tempos em tempos nós vamos estar tornando o nosso tema aqui direcionado para algumas faixas etárias, em virtude de ser uma problemática, a questão do suicídio, algo que envolve e perpassa aí todas as gerações na atualidade. Hoje nós iremos falar sobre a juventude. E eu tive essa iniciativa depois que 3 amigos vieram até mim nessa mesma semana falar de casos assim muito doloridos, de situações de pessoas bem próximas, jovens que tiraram a própria vida. E ao mesmo tempo em que nós ficamos numa situação em que parece que a gente fica impotente, porque muitos foram os relatos desses meus colegas de que eram pessoas alegres, eram pessoas extrovertidas, eram pessoas bem comunicativas, eram pessoas que tinham seus planos, mas que depois de uma ocorrência, depois de uma situação, ou às vezes até sem um motivo aparente, essas pessoas tiveram a iniciativa de tirarem a própria existência. Nós precisamos intensificar o nosso diálogo sobre esse assunto. Não é para colocar no baú do silêncio, e sim é para trazer para o nosso debate cotidiano, para que deixe de ser um tabu e torne-se um ponto central do nosso diálogo em sociedade, de um modo que a gente consiga levantar o alerta devido para a qualidade das relações humanas que nós estamos tendo e, sobretudo, a qualidade daquilo que a gente faz com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente faz. Aos jovens, evidentemente, essa é um período da vida em que nós estamos mais vulneráveis a uma série de questões. Hoje você tem uma estatística um tanto que assustadora, onde mostra que entre 15 e 29 anos é onde está concentrada a taxa de maiores crescimentos dos números de suicídio. E nesse período, os jovens de 15 a 29 anos, eles lideram aí como segunda causa de morte a questão do suicídio. Então, o suicídio acaba sendo hoje a segunda causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. Então, é um número expressivo, é um número significativo. E a gente precisa conversar sobre a qualidade das nossas relações, conversar sobre sonhos, conversar sobre perspectivas de vida, conversar sobre aquilo que a gente almeja no quesito felicidade e como nós estamos muitas vezes buscando essa felicidade. O período da juventude, sem dúvidas, é um dos períodos mais bonitos do desenvolvimento humano, porque é um período de grandes descobertas. É o momento em que a gente se debruça em cima de nós mesmos para compreender aquilo que de fato nós temos como anseio, como gosto, como vontade, aquilo que realmente a gente afirma como sendo nosso, aquilo que a gente rejeita por não querer pertencer. E naturalmente é o período em que a gente vai criar as nossas identificações sociais, os nossos grupos, as nossas vontades e vamos querer algumas coisas, como por exemplo um espaço onde a gente possa falar e ser quem a gente é, um momento em que a gente possa expressar aquilo que há dentro de nós. Vamos querer independência, onde de certa forma a gente começa a se projetar no mundo
buscando novas relações nesse mundo, criando esse abandono parcial do ninho doméstico, da dependência doméstica e ganhando o mundo no sentido de explorar novas experiências e novas oportunidades. Então acaba sendo um grande momento em que nós nos renovamos e nos permitimos abrir as oportunidades para o nosso próprio crescimento. Porém, há situações em que muitas das vezes nós vamos não sabendo lidar com elas e vamos nutrindo algumas frustrações. Evidentemente, a frustração é uma coisa que machuca, é uma coisa que dói, é uma coisa que incomoda e há muitas formas de reagir às frustrações. Algumas pessoas costumam ficar mais caladas, algumas pessoas costumam falar, algumas pessoas costumam se isolar, outras começam a ter comportamentos mais agressivos, outras começam a ter um comportamento mais extrovertido. Existe uma mudança no comportamento como resposta àquilo que veio e não nos agradou. E naturalmente as pessoas que estão à nossa volta percebem essa mudança. Mas antes de serem essas pessoas a perceberem a mudança, devemos ser nós aqueles a perceber o que de dentro de nós está nos incomodando. De um modo em que a gente consiga, ao perceber que algo nos incomoda, abrirmos espaço para o diálogo salutar em busca de resolver muitos problemas que dentro de nós estão nos angustiando. Há situações no ambiente doméstico, quando nós buscamos independência e não a temos. Há situações no convívio familiar, que naturalmente vem carregada de uma série de coisas que nós não concordamos. Há posicionamentos dentro de casa de situações que nos machucam muitas vezes. Há pais, há familiares que falam coisas que são verdadeiros punhais que atravessam no nosso coração. E como saber lidar com todas essas questões? Como saber trabalhar essas inúmeras opiniões que chegam a nós? No ambiente escolar, no ambiente do início dos trabalhos, no ambiente profissional, todos nós muitas vezes estamos sendo bombardeados por opiniões, por conceitos, por uma série de questões. E como saber lidar com tudo isso, né? É claro que é muito importante a gente entender o nosso próprio valor, entender que nós estamos aqui sim para sermos felizes, entender que sim, a juventude é um dos momentos mais coloridos e bonitos para se buscar a felicidade, mas o aprendizado que as relações humanas traz para nós não é um aprendizado de desistência, não é um aprendizado de invalidar a própria vida porque não conseguiu lidar com uma situação ou porque existe algo desagradável que aconteceu. Todos os dias há coisas muito desagradáveis que acontecem no mundo todo. E nem por isso, nem sempre nós vamos ter controle sobre essas coisas. É preciso que a gente desenvolva a capacidade de olhar para aquilo que a gente pode modificar e dizer assim, olha, eu vou criar coragem para enfrentar as ocorrências e vencer. Mas vão haver situações em que nós não iremos conseguir ter o controle. E a essas situações, cabe a nós ter a paciência e dosar com o devido tempo para que, no tempo certo, a gente consiga obter a resposta, a conclusão, o retorno daquilo que nós tanto queremos. Não vale se afobar, não vale se desesperar. Os momentos, eles vão vir exatamente para testar em nós a capacidade que nós temos de saber lidar com as situações. Desistir não nos parece algo de saber lidar. Desistir muitas vezes é algo que nós optamos em virtude de não enxergarmos as múltiplas oportunidades que nós temos de acertar, de conquistar, de avançar, de conseguir. Às vezes nós estamos querendo atingir um resultado, fazendo coisas que não vão realmente levar àquele resultado. É meio que dar murro em ponta de faca, como as pessoas dizem. É preciso mudar muitas vezes a maneira de ser, a maneira de falar e de pensar, para que esses novos resultados que a gente quer possam realmente chegar.
E é claro que na juventude, o que a gente mais quer muitas vezes é estar certo. A gente quer estar com a razão. A gente quer estar totalmente dotado dos louros e que todo mundo olhe para a gente e faça o que a gente quer. Só que nem sempre é assim, né? E de fato não vai ser sempre assim. Há momentos em que as pessoas também vão dizer o seu não. E como é que nós reagimos na hora que recebemos um não? Como é que a gente reage na hora em que alguém diz assim: você não vai, você não pode, não é hora, você agora não vai conseguir? Como nós estabelecemos um contato com esse não? O não, muitas vezes, ele serve para a gente parar e refletir novos caminhos que nós deveremos trilhar. E não uma pedra ou um obstáculo que deve fazer a gente ficar parado, estagnado e alimentar sentimentos um tanto que autodestrutivos. Se você pensa em desistir, respira um pouco, levanta a cabeça e pensa em novas oportunidades e soluções. Tudo passa. Então, se tudo passa, haverá a oportunidade de repensar novos caminhos. E no momento em que se repensar esses novos caminhos, naturalmente novos resultados irão chegar. É claro que tudo vem com o devido tempo. E é claro que a gente precisa desenvolver e estabelecer uma relação saudável com o tempo. O relacionamento amoroso mais agradável vai chegar no tempo certo. O boyzinho ou a boyzinha melhor vai chegar no tempo certo. A independência financeira vai chegar no tempo certo. Nós vamos naturalmente nos esforçar para alcançar esses objetivos, sim. Agora, guardemos a certeza de que quando as coisas tiverem que acontecer, nós, por estarmos nos esforçando para obtê-las, iremos recebê-las como resultado. E não ficarmos afobados porque no primeiro não ou na primeira tentativa a gente não veio a conseguir. Tudo passa e é preciso a gente dar para nós mesmos mais uma chance. É preciso a gente dar para a gente mesmo mais uma oportunidade de tentar, de conseguir, de superar, de melhorar, de avançar, porque a vida ela é repleta de tentativas. E se a gente olhar e dizer assim: eu já tentei tantas vezes, eu já tentei 10 vezes conseguir fazer essa coisa e essa coisa nunca sai certo, eu não consigo fazer, eu não aprendi nada com tudo isso, foram vários anos e eu ainda não aprendi, a gente pode pensar diferente. No lugar de você dizer que fez 10 coisas erradas, diga que você já aprendeu a como não fazer 10 coisas erradas. Você agora vai se projetar para aprender a fazer a coisa certa, tentando, fazendo, dando-se a chance de abrir espaços para novas oportunidades. Então, é preciso que a gente tenha esse grau de esperança para realmente a gente dizer assim: olha, eu não consegui agora, eu ainda não estou com todos os meus sonhos conquistados, mas eu irei manter a minha capacidade de sonhar, eu irei manter a minha fé no futuro, eu irei manter a esperança inabalável de que eu irei alcançar os objetivos que eu almejo. E claro, tentando de todas as formas, de uma maneira que eu consiga perceber que, a partir dos meus próprios esforços, as circunstâncias da vida se tornam generosas para me auxiliar. Vale a pena a gente respirar um pouco, vale a pena a gente ouvir, principalmente aqueles que são mais experientes do que nós. Às vezes nós queremos estar com o rei na barriga, com toda a razão, mas vale a gente ouvir um pouco a voz das experiências daqueles que já passaram pelas nossas próprias idades, pelas nossas próprias escolhas e aprenderam. Então, ouvir também faz parte do nosso processo de aprendizado. E quão difícil estão sendo esses dias em que nós não estamos sabendo nem ouvir o outro que está, às vezes, do nosso lado mais próximo, que dirá ouvir a voz daqueles que são muitas vezes experientes. Mas vale a pena. Vale a pena a gente guardar a certeza de que tudo passa e que tudo conspira para trazer para a gente o que há de melhor. Se a gente estiver focado em dizer que as coisas vão ficar sempre ruins, de fato, você está direcionado a acreditar que tudo vai ficar sempre ruim.
Mas, se você decidir dar a oportunidade de perceber o lado bom das situações e das coisas, você vai perceber que tudo tenderá a trazer o melhor para perto de você. Tá bom? Então, pessoal, que possamos também, e aí falamos agora aos pais, aos educadores, aos responsáveis, criarem o hábito de conversarmos com a nossa juventude, de perceber quando eles estão mudando as suas características, seus comportamentos, chamá-los, dar um abraço, mostrar-se como sendo uma voz experiente capaz de dar a eles a sustentação e o equilíbrio, a segurança para lidar com essas mudanças que são muito grandes e às vezes confundem muito a cabeça de certos jovens. E criarmos o hábito do diálogo, a capacidade de sermos mais amigos e fraternos com eles e nunca impormos regras, mas fazermos a presença amorosa na vida de todos os jovens de um modo que eles consigam perceber que nós queremos o seu próprio bem. Falar com segurança, com firmeza, mas falar com amorosidade, falar com a voz daquele que gostaria que o outro entendesse que queremos o melhor dele. E a nossa juventude nos dias atuais clama por vozes de amor, clama por olhares de amor, clama por mãos que possam acolhê-los, abraçá-los e encaminhá-los no caminho do bem. Então, um beijo a todos vocês, que possamos nos ver em muitas outras oportunidades, guardar essa certeza inabalável de que tudo passa e, claro, alimentar a vontade de dialogarmos cada vez mais uns com os outros, nutrindo dessa forma bons relacionamentos humanos para a nossa própria saúde e para a felicidade de toda a nossa sociedade, tá bom? Um beijão e até mais!